Bom dia, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu quero falar de uma coisa que interessa os irmãos, e muito. Por que não recebemos as bênçãos de Deus? Algumas, claro que nós recebemos. Eu recebi muitas bênçãos do Senhor, mas tem muitas outras que eu estou esperando. E elas não vieram até hoje. Mas eu estava meditando sobre isso, irmão. Ontem, hoje, isso ficou mais firme no meu coração. Falei, bom, então eu vou gravar um vídeo. Porque, basicamente, a gente já tem a resposta. É que a gente acaba, nos deixando enganar, ou não a percebemos, entendeu? Que as bênçãos estão bem na nossa frente. Entendeu? Só que a gente releva porque a gente não consegue entender o trabalho do Senhor. Às vezes, irmãos, a gente busca, a gente tem uma leve lembrança, a gente vai buscar lá atrás, as coisas que Deus falou, ou achamos que foi Deus que falou, porque existem muitos profetas, entendeu? Muitas profecias, mas também existem muitas profetadas, Tem muita gente que profetiza, mas não veio do Senhor, não veio do trono. Agora, também tem um lado também que Deus, a própria Bíblia diz que Deus muda os seus planos, Que Deus dá um outro rumo, mas depende da nossa caminhada com Ele. Porque muitos de nós achamos às vezes que estamos caminhando com Deus e não estamos. Aquele vício que a gente não larga, aquele pecado que a gente não deixa para trás, a gente continua fazendo, continua usando de certos vícios, isso desagrada a Deus e os planos do Senhor não se concretizam nas nossas vidas. É claro que nós somos falhos, sempre seremos falhos e sempre nos lamentaremos, mas o erro não está no Senhor, nunca estará em Deus, porque Deus é perfeito. Nós não entendemos o trabalhar de Deus e nos lamentamos, mas Deus realmente tem prazer em nos abençoar, tem prazer em concretizar. Eu tenho, ou tinha até, tirei do meu coração completamente, justamente para eu não ficar ali amargurando, todo dia, ficar amargurado, e culpando Deus, tal. Eu tinha no meu coração idealizado um ministério. Meu ministério através das artes, e escrevi muitas peças, escrevi até alguns esboços de livros que eu não publiquei, não quis publicar, tive a oportunidade, mas não quis publicar, livros sobre a arte dentro das igrejas. Eu tive por 2 vezes proposta para publicar o livro. Uma vez eu publiquei, mas o redator, não sei o que ele fez com o livro, sumiu, desapareceu. E eu não lamento, Eu acho que esse meio, nós sabemos que tem joio no meio do trigo, lobo devorador no meio das ovelhas, então isso é normal, eu também não me abati com isso. Nunca esteve no meu coração escrever livros sobre o teatro dentro da igreja, porque por vários motivos. Um dos grandes motivos que eu desanimei na época foi o amadorismo dentro das igrejas, porque as pessoas acham que profissionalizar no sentido de fazer o melhor, dar o melhor para o Senhor dentro das igrejas, no plano profissional, com pessoas preparadas mesmo, de voz, de talento, vocacionado mesmo para aquela arte. Dentro das igrejas tem muita gente boa, tem muita gente talentosa, mas que não são preparadas. E eu vi que a cabeça, a mentalidade, a visão dos líderes era comercial, não era profissional no sentido de ganhar, de fazer a obra, mesmo gratuitamente, que deve ser feita, a obra deve ser sempre gratuita. Eu acho que eu vi que a obra dentro da igreja não ia a lugar nenhum, por causa do amadorismo dos líderes. A gente vê nas pregações aí, pessoas despreparadas pregando, pessoas sem um pingo de preparo
até cultural, né? Pregando a palavra de Deus, se dizendo pastor, se dizendo líder, se dizendo apóstolo, se dizendo tudo que quiser ser. Entendeu? Cada um se intitula o que quiser e nós não podemos fazer nada. O mundo caminha dessa forma em todas as áreas, não é só dentro da igreja, em todas as áreas, pessoas despreparadas nas áreas dos outros. Então eu vi que isso dentro da igreja ia ser muito difícil. E eu teria que ter várias vidas, né? Coisa que não existe na Bíblia, que é uma vez só. Morreu, acabou, segue depois o juízo diante de Deus. E eu pensei, só se eu fosse igual a gato, né? Que gato também não tem 7 vidas, é outra besteira que falam. Mas se eu tivesse, né, várias vidas para poder, ou então vivesse essas 600 anos, pode ser que isso mudasse dentro da igreja. Mas eu vi que não. Os pastores são muito amadores, eles são amadores, e nesse sentido, entendo, eu não estou falando lá do profissional financeiro, nada disso. Não, tem que ser um profissional para ganhar, nada disso. Então, um profissional de fazer o melhor, corretamente dar o melhor para o Senhor. Ser um profissional daquilo que você realmente ser um expert na sua arte. E não deixaram. E também não me interessei muito dentro das igrejas. Desculpa, eu tomei gelado, depois eu tomei café e não posso. Eu tomo gelado ou tomo café. Tomar os dois complica. Começa a secreção aqui na garganta. E eu, né, nisso eu larguei. Então, voltando lá o texto do início, eu estava falando sobre, né, por que não recebemos nossas bênçãos? Por causa desses vícios que nós temos, da infidelidade que nós temos diante de Deus. Deus só é fiel com quem Ele é fiel. A Bíblia diz, Deus só tem compromisso com quem tem com Ele. Entendeu? É isso, chegai-vos a Deus, Ele chegará a vós. Nós temos que buscar mais o Senhor, estar mais na presença de Deus. Eu estou falando isso para mim também. Às vezes eu tenho meus desânimos, né? Mas eu já cheguei à conclusão de que o erro está em mim, sempre esteve em mim. Por isso que meu ministério hoje nunca foi para frente no sentido amplo que eu queria fazer. Agora eu evangelizo, eu ajudo, eu tenho muitas peças em vários sites evangélicos, né, que estão sendo montadas nas igrejas, mas eu não me preocupo com isso, entendeu? Porque o que eu queria era eu mesmo realizar os meus trabalhos, e não os outros realizar, porque eles nunca vão realizar como eu idealizei. Então, claro que seria um sonho meu passado. Hoje em dia eu não tenho mais, né? Estamos caminhando aí, Jesus está voltando, e pode ser que isso seja feito de outra forma, não sei, no milênio, não sei. Mas eu creio que o melhor está por vir, entendeu? Agora, quero ler aqui 2 versículos para fechar esse porquê que não recebemos as bênçãos do Senhor. O primeiro está aqui em Mateus, se talvez não consiga ver daí, Mateus 12, 34, parte B, mas eu vou ler o versículo todo, tá? Que diz assim, ó: raça de víboras, Jesus falando, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Não pode, né? O cara é mau, vai falar coisa má, não tem jeito. Aí olha o segundo, a parte B que ele fala: pois a boca fala do que está cheio o coração. Isso vem para nós, irmãos. Se o nosso coração está cheio de Deus, nós vamos falar de Deus. E eu conheço tanta gente evangélico, que você pode conversar com ele ali meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, um dia inteiro, e você não ouve uma palavra de Deus. Evangélicos. Agora, você falar para um ímpio de Deus, o cara já se liga, já fica interessado, porque é uma coisa nova para ele. Então, quando você realmente, tua boca não fala de Deus, é porque o teu coração está longe de Deus. Você nunca vai receber as bênçãos do Senhor. Porque Deus só tem compromisso com quem tem com Ele. Lembra que eu já falei isso? E eu quero ler um outro versículo para fechar, que está em Lucas. Está aqui também. Está em Lucas. Está aqui. Lucas 12, também, versículo 34. Lembra? Mateus lá, 34, versículo 34. E também aqui Lucas, versículo 34. Diz assim, ó. Epa, desceu aqui, peraí. Não está aqui.
Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Onde está o teu tesouro? Se teu tesouro estiver nas coisas materiais, teu coração vai estar nas coisas materiais. Se for os vícios, teu coração vai estar nos vícios. Agora, se for Deus e a sua palavra, o seu coração vai estar lá. Por isso que lá em Mateus diz que a boca fala, que o coração está cheio. É por isso que não recebemos as bênçãos de Deus. Larga o vício, larga os pecados, larga o materialismo, larga o mundo e busque mais a Deus. Aí Deus realmente vai te abençoar grandemente. Essa palavra é para ti, mas é para mim também. Nós possamos nos converter mais nesse ano, que Deus possa nos abençoar grandemente, em nome de Jesus. Tudo somente em nome de Jesus. Cuidado com as certas orações que tem por aí. Em nome de Deus, amém. Não, que nome? Deus. Em nome de Jesus, sempre. Final, vai orar por alguém? Em nome de Jesus que se cura, em nome de Jesus que se abre porta, em nome de Jesus que se abençoa. Amém? Que Deus possa vos abençoar novamente, mais uma vez e sempre, em nome de Jesus.